Estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós. Estamos estudando a maravilhosa obra A Vida no Mundo Espiritual, que fora psicografada por nosso grande Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, através do benfeitor André Luiz. É uma obra maravilhosa, cheia de ensinos, cheia de informações sublimes à alma humana, visando o despertamento de cada um de nós. Lembremos de todos nós somos filhos de Deus, dizia Jesus. E essa obra, ela, pela grandiosidade e pelas abordagens dos assuntos postos, ela é um instrumento maravilhoso de renovação e transformação de nossos espíritos. Porque quando a gente lê o Evangelho, que é o maior código de moralidade que a humanidade recebeu através das mãos sublimes de Jesus de Nazaré, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, foi a principal missão de Jesus, foi trazer o evangelho de amor e redenção à humanidade, mostrando o caminho para trilharmos. Mas ele está lá posto, são ensinamentos fantásticos, informações maravilhosas, concitando o bem, o amor, a fraternidade, a caridade, a benevolência, indulgência e perdão. Esta obra, A Vida do Mundo Espiritual, de 13 obras fotografadas por Chico, ele é muito importante, que mostra a vivência desses ensinamentos. As vivências no campo do acerto, daqueles que têm a felicidade de vivenciar na prática esses ensinamentos, mas também daqueles que fazem o vídeo mercador aos ensinamentos de Jesus, que ignoram esse chamado sublime. E quando o chamado amor ele é ignorado, vem a dor reparadora. E é muito importante porque, como na verdade mostra a nossa conduta do bem ou do mal, omissivo ou comissivo, ou seja, as nossas atitudes, é muito interessante para nossas vidas, porque a gente pode extrair daí as conclusões de como se dá as repercussões ou as reverberações desse chamado de sim ou não, a nossa prática, a nossa vivência ou não desses ensinamentos. Isso é muito interessante, que não tem como a gente ler essas obras e as histórias narradas por André Luiz, de vários personagens mostrando os atos infelizes ou os atos de iluminação, a gente não se situar neles. Não tem como, né? Porque a gente vai entender o que aconteceu aquele irmão equivocado, vai acontecer conosco do mesmo jeito se agirmos como eles agiram, ou da mesma sorte, se agirmos em conformidade com o Evangelho de Jesus, certamente aquilo vai se assomar, digamos assim, no nosso histórico, no livro de nossas vidas, né? Na nossa poupança espiritual, todo o bem que a gente faz está lá posto, que é o único capital que a gente se apresenta quando é que vai. Quando a gente encarna, não traz nada do ponto de vista material, nem quando a gente vai, leva nada também, mas leva aqueles tesouros, dizia Jesus, que a traça não come, ferrugem não corrói, que é o bem que a gente fez. Então, isso é muito importante para orientar cada um de nós. E entender também, na qualidade de filho de Deus, que afirmava era Jesus, somos Deus, dizia Jesus, todos nós, é inato ao ser humano o desejo da felicidade. E não tem como a gente ser feliz se não fazer um grande esforço de renovação e transformação para viver esse Evangelho de Jesus. Então, isso é muito importante para a gente entender. Essa obra nos diz, Chico, tem uma conversa muito importante de Geraldo Lemos, que conviveu com Chico por muitos anos, mais de 18 anos, segundo ele, e sempre perguntou a Chico, muito encantado com os conhecimentos maravilhosos da obra de André Luiz: escuta, Chico, essa obra é fruto só do pensar de André Luiz? E Chico perguntou várias vezes, e Chico disse, não, André Luiz é apenas, digamos assim, aquele que foi encarregado pelos benfeitores espirituais de trazer a lume esse conjunto de informações maravilosas, visando despertar humano. Mas ele é fruto de um trabalho de 12 extraordinários sábios do mundo espiritual, que trabalhou esses conteúdos, tanto que o conteúdo é muito amplo, né? Muito sábio, muito belo, e uma didática sofisticada, uma didática muito adequada, de sorte que na sequência a gente vai estudando assunto a assunto, sem repetir, de sorte que o trabalho fique progressivo e a gente consiga avançar para poder abordar essa gama de assuntos fundamentais da nossa vida. Mas também trabalhou-se, e Chico dizia, eles trabalharam, discutiram, debateram muito da forma como abordar
trazendo uma linguagem acessível, de forma que a gente pudesse introjetar essas informações em nossos corações, não é? Esse era o grande objetivo. E então, Geraldinho, curioso como é, perguntou tanto, mas Chico, mas quem são esses 12 sábios? Perguntou tantas vezes, Chico, só eu vou dizer um, mas por favor não me pergunte mais nada, eu não tenho autorização para informar. Um desses 12 sábios é Sócrates, o pai da filosofia. A gente dá para ter uma ideia, então, do trabalho desses 12 luminares do mundo espiritual, trouxe esse material condensado com uma abordagem tão ampla, volto a dizer, visando a tocar nossas almas, para que a gente entenda a reencarnação como um meio que Deus nos consegue para atingir o fim, que é a felicidade, que é o Pai, é o que o Pai deseja a cada um de nós. Então, é uma obra maravilhosa. A gente vê, por exemplo, a gente está estudando agora o livro, a obra número 8 dessa coleção maravilhosa, chamada Nos Domínios da Mediunidade, que a mediunidade ela é trabalhada em todos os livros da doutrina espírita, porque nós sabemos que a mediunidade é a razão de existir da doutrina espírita. Sem a mediunidade não haveria doutrina espírita, entendendo essa como a comunicação, os ensinamentos, as orientações, os aconselhamentos dos espíritos. Doutrinar significa isso. Não haveria, portanto, esses conhecimentos, essas orientações dos espíritos sem a mediunidade. Então, é a razão de existir, né? É muito importante. Mas, como toda obra traz informações que tudo é mediunidade, a gente vai entender, lendo a obra, que tudo é mediunidade, porque todos somos médios, dizia Kardec, todos somos médios, todos nós recebemos e enviamos informações, recebemos e mandamos energias, e essa recepção dessas energias é um processo da mediunidade. Todos nós recebemos, mesmo que não temos uma mediunidade ostensiva, a gente recebe, tem sido da forma intuitiva, mas todos nós nos comunicamos o tempo todo. E essa comunicação, ao contrário do que muita gente imagina, a mediunidade as pessoas imaginam, só se dá pela incorporação do espírito no corpo, né, no médium. Não. A mediunidade é muito mais que isso. O tempo todo a gente tem a capacidade de influenciar os outros com nossas ideias. Então, é mediunidade o fato do encarnado passa energias e tem um poder de influenciação sobre o encarnado? É sim. É mediunidade o encarnado influenciar e até obsidiar também um desencarnado, ou o encarnado obsidiar também o outro encarnado, como também é mediunidade, lá no mundo espiritual, uma entidade infeliz obsidiar até subjugar uma entidade outra, desencarnada também, tudo é mediunidade. Então, mediunidade é um conceito muito amplo e todos nós, o tempo todo, vivenciamos e praticamos essa mediunidade. Então, é importante que a gente abra a nossa cabeça para entender isso, para compreender esse processo todo. Nessa obra em especial, nas obras todas, André Luiz ele viu, por exemplo, a mediunidade praticada de forma equivocada, que dizia Jesus, se aquilo que nos é dado de graça não se pode cobrar. Que é dado de graça, a gente tem que fazer de graça. Então, a mediunidade que nos é dada é para fazer o bem, né? Muitas das pessoas, equivocadamente, por falta de disciplina, por falta de estudo, por falta de reforma ainda, não conseguem entender isso e quer fazer a mediunidade profissão. E isso tem sido, no decurso do tempo, objeto do grande desastre da esmagadora maioria dos médiuns. Quando a gente fala em média, a gente lembra logo de Chico, de Divaldo, de Ivone da Amaral Pereira, de Urício Bassanufo, etc., tantos luminares, mas quantos milhares e milhares e milhares de médiuns existem? Poucos deles conseguiram cumprir sua missão com a grandeza dessas criaturas sublimes, não é? A maioria faliram, né? E a própria obra de André Luiz mostra isso com muita tranquilidade, né? Se olharmos lá os mensageiros, por exemplo, tem lá dois capítulos falando sobre isso. Os médios faliram, os médios que falharam redondamente, que se iludiram, que venderam sua mediunidade, falta de disciplina, etc., etc. Lá na palestra fantástica de Telésforo, lá no livro, vamos ver lá nos mensageiros, Missionário da Luz, todo o trabalho como é feito, da própria processo de formação do médio, como é complicado, a interferência das criaturas infelizes. Porque, gente, todas as pessoas que coloquem a sua vida a serviço do bem, e a mediunidade tem essa possibilidade, desde que praticada com disciplina, com estudo e com reforma íntima, né? Ele pode ser o intermediário dos benfeitores espirituais, né? Como, infelizmente, a grande esmagadora maioria não estuda, não se disciplina e não faz sua reforma, então essas criaturas são fortíssimos candidatos a ser porta-voz das entidades das sombras.
não é? E viu-se, na verdade, lá nos Missionários da Luz, por exemplo, como é complexo o processo da própria formação do médium para trabalhar, para se transformar num trabalhador do bem. Porque as entidades das sombras que não desejam que as criaturas que trabalham a serviço da luz consigam fazer o seu trabalho com êxito, fazem tudo, tudo, para dificultar o trabalho. Portanto, o trabalho da mediunidade é um trabalho muito difícil. É um trabalho que requer muita renúncia, muito amor, muita disciplina, etc. E poucos conseguem entender isso. Poucos conseguem entender isso, não é? Nesta obra em especial, chamando o Domínio da Mediunidade, André Luiz traz, depois de mostrar tantos erros graves cometidos por médiuns, né? Mas traz essa obra mostrando, olha, e ele é muito importante, não só para orientar os médiuns, não, médicos, digo, ostensivos, que trabalham nas instituições espíritas, mas para nós mesmos, para entender como, na verdade, a mediunidade é ampla. Essa, nos domínios da mediunidade, ele trabalha a mediunidade com domínio, com controle, com equilíbrio. Dentro da feliz conceituação de Martins Peral, no livro Estudando a Mediunidade, a mediunidade com Jesus. Significa mediunidade trabalhada com disciplina, com estudo, mas também com reforma íntima. Isso pressupõe que, além de ter um corpo de médiuns equilibrado, tem que ter uma instituição equilibrada também. Significa que tem que ter um corpo de médium, mas também, acima de tudo, um médium doutrinador, que é quem coordena a sala mediúnica, que ele tem que ter bastante equilíbrio para coordenar o trabalho, né? Mas também mostra, e aí André Luiz, para fazer essa obra, ele, na companhia de Aulos, um grande benfeitor espiritual, com grande experiência na área, procura uma instituição e mostra esses bastidores. No capítulo de 1 a 5, por exemplo, ele mostra só o bastidor, como é que se dá. Porque as pessoas imaginam que chega na casa espírita e vê a entidade incorporando e acham que é só aquilo. Não, gente, é muito mais complicado. O trabalho de preparação para que haja a comunicação entre dois planos é um projeto complexo, difícil, né? Que há que ter um trabalho imenso, não só envolvendo os médiuns e o doutrinador, não, uma equipe gigantesca do lado de lá, espírito que coordena esse trabalho todo. O trabalho, a grande maioria do trabalho é feito pelo lado de lá. Tudo é feito um planejamento imenso, né? Antecede antes disso o trabalho. Todo um trabalho feito de higienização mental da própria casa, tirando energias deletérias, as barreiras vibratórias para evitar que a entidade infeliz adentrem. O próprio trabalho da sala mediúnica é feito uma higienização forte para tirar todas as energias de miasmas, as energias deletérias de dentro. Todo o trabalho que é feito de preparação dos médiuns, né? Porque é feito todo um planejamento minucioso pela equipe espiritual. Há um coordenador do lado de lá, que, como na verdade na sala mediúnica tem o doutrinador, o médio doutrinador, que coordena a sala do lado de cá, entre os vivos de cá, do lado de lá, há um coordenador coordena todo o trabalho, que tem que ter uma sintonia muito fina do coordenador, do treinador de cá com o de lá. Nós vimos isso nos capítulos passados. Mas todo o trabalho de planejamento que vai acontecer naquela noite, todo o planejamento, que entidade vai se comunicar, tudo é feito lá. Que entidade vai se comunicar, que tipo de situação, que médio está em condições de atender determinada entidade infeliz, que tipo de médio que tem determinada mediunidade que vai ser útil para aquele trabalho. Se porventura alguma entidade mais feliz vem lançar alguma mensagem enobrecida, quem o médico está em condições de receber? Todo o trabalho que é feito de preparação para os médios, na parte do perispírito, através da pineal, na parte do corpo físico, tudo isso é feito minuciosamente. Tudo, com um planejamento total, quem tem condições de receber quem, né? E o trabalho de total sintonia entre o coordenador mediúnico de lá, o treinador, com o coordenador do trabalho espiritual. Tudo é feito, tudo é elaborado com muito cuidado, com muita cautela. Então, foi feito tudo isso. Os 5 capítulos explicou todos esses detalhes pormenores. No capítulo 6 e 7, então, eu trouxe o primeiro caso de uma entidade infeliz, o espírito de Libório, que fora tratada, mostrando o quadro dramático que Libório tinha, era um suicida, era um vampiro que obsidiava uma criatura que quase vai a óbito, uma situação muito difícil, né? Mostrando toda aquela situação, por que ele estava naquela situação, as consequências dali, por quê? Porque ele fez no passado, mostrando tudo, né? Narra o fato, narra todo o processo que o capítulo passado chama-se psicofonia consciente,
de como aquela Arquimedes quer incorporar ele, como é que era o tipo de psicografia, de psicofonia. A psicofonia que se fala. Então, o médio, ele incorpora no médio, e a psicofonia é consciente, o médio tem todo o controle, fica ali ao lado do corpo, ela desdobra, fica ali ao lado do corpo, mas com todo o controle, inclusive da mente do obsidiado, né? Para evitar que ele diga palavrões, que ele tenha uma atitude de agressividade. Então, quando você está usando o corpo, não é dele. Tudo isso foi colocado no capítulo passado. Mas o mais importante, depois de quem faz o primeiro trabalho de assistência, é exatamente o médico, muito amor e tal, tal, tal. E o segundo momento, o trabalho fundamental do doutrinador. É quem conversa, quem doutrina, quem ensina, quem orienta, quem tem um amor imenso, uma renúncia imensa, uma sintonia fina com o coordenador do lado de lá, que passa todas as orientações, daí de a prece, todo o trabalho como é conduzido, tudo feito, onde há também uma mistura das energias que são postas dos espíritos com os médios, tudo esse trabalho, tudo foi colocado. Então, o capítulo 6 e 7 foi colocado isso com muita beleza. Nesse capítulo de hoje chama-se Psicofonia Sonambúlica, que é um outro tipo de mediunidade. Nesta, o médio é como se dormisse, ele se desdobra e faz um trabalho também que pode incorporar, mas também pode não incorporar, é uma das necessidades. Esse médico sonambúlico, por exemplo, pode fazer desdobrar, conversar com um guia espiritual que traz orientações, que traz uma receita de um médico, médica, que traz uma informação do tipo de doença, enfim, há uma multiplicidade. Nessa de hoje, no capítulo 8, vamos trabalhar sobre psicofonia sonambúlica. E é muito interessante. Diz assim a de Luiz ao começar a narrar o capítulo 8. Diz assim: sob a guarda de venerando amigo, mas se nos afigurava um nume apostolar, ou seja, um ser sublime, divino, ou seja, entrou a uma entidade profundamente sofredora, mas trazia essa entidade profundamente sofredora um espírito de alta envergadura espiritual, em princípio, né? Um espírito muito tranquilo, muito equilibrado, que era certamente alguém muito amado, alguém que amava muito aquela criatura de sofrimento profundo, né? Então, esse espírito sublime é quem trazia esse para ser tratado, certo? Trazia o espírito sofredor. Lembra que lá no passado, naquela outra, o Libório, no capítulo anterior, ele foi traído por guardas espirituais, que trouxeram ele como fosse constrangido, né? Esse foi trazido por esse emissário do divino. Aí começa a narrar quem era esse espírito sofredor. Pobre espírito dementado, louco, sem equilíbrio nenhum, um louco. Varou o recinto. Lembrava, diz André Luiz, um fidalgo antigo. Olha, se lembrava um fidalgo antigo, certamente era um espírito que está desencarnado há muito tempo, porque fidalgo é um título de distinção da época do Império, da época do rei, do reinado. Então, se você lembrava um fidalgo antigo, esse camarada está desencarnado há muito tempo, né? Repentinamente arrancado do subsolo. Por que arrancado do subsolo? Ele parecia, era tão deplorável a situação dele, que ele, como se fosse uma criatura que tinha sido arrancada da sepultura, emputrecido, a energia profundamente deletéria, desequilibrado completamente. Por que os fluidos, diz André Luiz? Por que vai ser arrancado do solo, da sepultura? Porque os fluidos que emanavam, que revestiam, era a verdadeira massa escura e viscosa, como fosse um corpo em decomposição. É importante a gente entender isso. A doutrina espírita nos diz que a gente, na verdade, exterioriza, a gente dá o que tem. Significa o quê? Se você encontra uma entidade que está com o coração cheio de ódio, de ressentimento, de vingança, de desejo infeliz, ele exterioriza isso na própria aparência dele. Então, as entidades que têm um coração cheio de ódio, ressentimento, etc., etc., a aparência dele jamais será boa. Por quê? Porque essa aparência do perispírito, que é uma matéria amoldável, uma matéria plástica, ela repercute, melhor dizendo, a gente aparece o que a gente é, não dá para disfarçar. Essa é a grande diferença quando você está encarnado ou desencarnado. Eu aqui, encarnado, posso ser um lobo em pele de cordeiro, não aparento isso, mas quando você desencarna, você é exatamente o que você é. Você é bom, iluminado. Você é ruim, aparece com uma situação como essa. Então, é muito comum a gente ver a narrativa das entidades infelizes. Quanto mais infelizes, mais as feições deles são horrendas, terríveis, porque é um retrato do que tem no coração, né? O mau cheiro que exala. As entidades iluminadas, ao contrário. O relato das entidades iluminadas são faces belas, porque ele está dando o que ele tem, está exteriorizando o que ele tem no coração.
exala cheiro de flores, esse exalar mau cheiro de cadáver, olha aí. As feições são belas ou são feias, depende do estado espiritual de cada um. A própria forma de se portar. As entidades, quanto mais venerandas, mais tem as faces belas, mais emitem cheiro de flores, a voz é como se fosse uma música de tão bela, de tão tranquila, de tão mansa, de tão pacífica, né? O sorriso é leve, harmonioso, as entidades infelizes, as risadas estentóricas, né, desequilibrada, fala alto, grosseiro, um linguajar chulo, né? As vestimentas, então, quando vai venerando mais, as vestes são diáfanas, belas, como fosse vestido de luz, não é? As entidades infelizes, quando vêm andrajosas, de trapos, sujo, maltrapilhas, etc. Então, é conhecido. Então, essa criatura, para lembrar um fidalgo, como fosse uma mocheira, era terrível, né? Se vestir com massa escura e viscosa, que é o que ele tem no coração, né? Cobrindo a roupagem e despedindo, ou seja, nauseabundas emanações. Um mau cheiro terrível, de cadáver mesmo, putrecido. Imagina a situação, que nível dessa criatura infeliz que entrou lá na sala, que vinha na companhia desse espírito nobre. Nenhuma das entidades Andeluí, sofredoras, que se acotovelavam, porque se acotovelavam? Existiam muitos que seriam atendidos naquela noite, estavam ali para ouvir relatos que seriam nobres para eles, seriam importantes para eles. É importante que a gente entenda isso também, gente. Normalmente, as entidades que estão para ser atendidas numa instituição como essa, ou são entidades trazidas por espíritos amigos que trazem, porque estão em condições, digamos assim, estão em condições de ser plantada a boa semente, depois de tanto sofrer, ou muitos deles vimos nos capítulos passados que essas criaturas infelizes vieram na companhia de encarnados, eram obsessores, eram vampiros, né, que vinham na companhia deles e muitas das vezes foram tocados. Se, na verdade, o obsidiado foi tocado, perdeu a conexão com, com o obsessor, com o vampiro. Então ele fica ali, numa situação complicada. Ele perdeu, deixa a obsessão lá, é possível perder o contato ali. E muitos são tocados e são tratados dentro da casa. Outros fogem, inclusive, nem viu esses capítulos passados. Então, esse grupo que está aí para ser tratado, que está na casa, muitos serão assistidos, outros ouvirão e marcará um outro dia para ser ouvido, para ser assistido. Normalmente as instituições espírito e todas as instituições religiosas estão cheias de entidades infelizes, que são trazidos por amigos espirituais, ou que são trazidos acompanhando os outros, porque é um local importante, é uma espécie de um pronto-socorro espiritual, certo? Muito bem. Nenhuma das entidades sofredoras que ele se acotovelavam, que eram muitos, né, à frente, exibia tão horrenda face. Ou seja, essa criatura era tão infeliz, que nenhum dos que estavam ali para ser assistido tinha umas faces, a fisionomia tão horrenda, tão animalesca, tão terrível, como aquele que entrou para ser assistido naquele momento. Portanto, era uma criatura de um grau de infelicidade terrível, né? Uma pessoa profundamente embrutecida, e com relato mais para frente vocês vão entender por que esse relato é muito real, porque essa criatura cometeu atos gravíssimos na vida, né? Muito bem. Aqui e ali, disse André Luiz, nos variados semblantes que se comprimiam no lugar reservado a irmãos menos felizes, ou seja, as entidades espirituais que estavam ali para ser assistidas, estavam ali, as máscaras daqueles que estavam ali já propensos à transformação, que estavam ali para ser assistidos, as máscaras de sofrimento, pelos graves dramas de anos e anos de sofrimento imenso, vivenciado nas regiões infelizes, eram suavizadas por sinais inequívocos de arrependimento. Alguns estavam ali que foram tocados. Estavam em condições de serem tratados e começar o processo de redenção, afinal de contas, somos todos filhos de Deus. E por mais equivocado, por mais graves erros e crimes que vemos a praticar, nunca faltará a assistência de Deus, como esse irmão infeliz que está sendo trazido por um benfeitor para lá. Mas a maioria que estava ali trazia os sinais inequívocos de arrependimento, estavam sendo tocados de fé, ainda de fé, ainda mesmo no sofrimento imenso que os erros cometeram, mas foi tocado pela fé. E humildade, por isso estava ali para ser tratado, né? E esperança. Mas aquele rosto patibular significa sinistro, do aspecto de criminoso, diz André Luiz, que é aquele rosto patibular, parecendo emergir do lençol de lama do túmulo, tão putrificado eram as vestes, emanava um cheiro terrível, né? Alimentava-se, aliavam-se à frieza, parecia uma criatura fria, grotesca, e à malignidade, astúcia e endurecimento. Era uma criatura profundamente embrutecido. É tanto que isso causou até um receio nos outros sofredores que estavam ali, imagine. Não é brincadeira, não, né? Ó, endurecido. Ante a expressão que surgiu de repente e causou um espanto geral,
Os próprios espíritos perturbados que estavam ali, que devem ser, que para ser tratados, recuaram receosos. Ele passava tanto espanto pelo nível de brutalidade que parecia, que os próprios entidades infelizes estavam ali, alguns em também estágio ainda de grande felicidade, tiveram receio de pronto dele. Imagina aí como a situação era complicada. Na destra, na mão direita, né? O estranho recém-chegado, que até então ninguém sabia o nome dele, trazia um azarrogo. O que é azarrogo, gente? Era um chicote, um instrumento de tortura, enfim, de açoite, enfim, que tentava estalar o chicote, estalar, né? Mostrando que ainda estava com todo o vigor, com essa mentalidade de agredir alguém, com um chicote de açoitar as pessoas, estalar. O propósito disso. Ao mesmo tempo que proferia estrepitosas exclamações. Chegou esbravejando. Lembramos que até então ele não estava incorporado em médico, coisa nenhuma. Ele estava chegando para ser assistido, trazido por essa entidade espiritual, é, é, um certo grau de elevação. Muito bem. Quem me fez. Aí ele começou então a falar, a gesticular e ao mesmo tempo a xingar. Quem me fez chegar até aqui, disse a entidade infeliz, contra a minha vontade. Eu não vim por minha vontade. Quer dizer, ele certamente nem viu a entidade que vinha trazendo ele, porque se a entidade é uma entidade veneranda, a faixa vibracional é diferente, ele não consegue enxergar. Como lá Libório, no capítulo passado, também não viu os três guardas que trouxeram ele. Ele foi trazido, não sabia nem por quê, nem quem trouxe. Mesmo jeito, essa criatura infeliz aqui. Não tem nem ideia quem trouxe. Temos que ele pergunta: quem me trouxe aqui? Né? Diz ele. Quem me fez chegar até aqui contra a minha vontade? Ele não foi por vontade própria, até porque ele é uma criatura tão ignorante, as criaturas ignorantes não têm noção do mal que faz. O grande processo de renovação se dá na hora que você entende os seus erros e começa a compreender e até a compreender a sua culpa. Enquanto você achar que está certo, você está distante do processo de renovação. Mas ele ainda estava nessa, né, se achando o dono da verdade e reclamando que foi trazido até ali, né? Bramia semi-fonte. Covarde, dizia a entidade infeliz. Por que me segregam aqui? Por que vocês me prendem aqui contra a minha vontade? Dizia ele. Porque, na verdade, ele estava sob o efeito daquela entidade mais elevada que o trouxe contra a vontade dele, que desejava o bem dele. Apesar de que ele não sabia disso, né? Que as criaturas, num estado como esse, não entendem ainda o que é o bem e o que é o mal. Ainda continuam achando que o certo é fazer o que estão fazendo. Coração endurecido. Onde estão os abutres, disse ele, que me devoraram os olhos? Porque ele chegava cego, eu vou explicar um pouco aqui por causa, por quê, né? E ele achava que alguém tinha arrancado os seus olhos. Olha só. Então, cego. Infame, disse ele, pagar-me-ão caro os ultrajes sofridos, ameaçando a meio mundo. Não obstante, a entidade que o trouxe queria fazer o bem a ele, mas até então não tinha essa compreensão. No estado de brutalidade, de ignorância e sofrimento que estava, de rudez que se encontrava, né? E evidenciando um extremo desequilíbrio mental, um louco não tem equilíbrio em nada, não tem sentimento, não tem pensamento de logicidade, tudo em desalinho, desequilíbrio. Desequilíbrio mental que se fazia portador, continuava em rude tom de voz, gritando, bravejando, falando alto. Imagina, tinha uma situação, um aspecto terrível desse, falando alto, etc, etc, com chicote na mão, deixa lá, falando todo mundo. Casar, recebe todo mundo, né? Muito bem. Quem disse, aí ele começa então a mostrar, na verdade, quem era essa criatura. Quem disse que a malfadada Revolução dos Franceses, a Revolução Francesa aconteceu em 1789, está reflexo no Brasil? Está demonstrando claramente que ele parecia um fidalgo e era alguém que estava desencarnado. Essa obra foi escrita no começo desse século, 2000 1900, 1942, 43, mais ou menos. Essa criatura está desencarnada há muito tempo. Ele pode ter um aspecto de algo também. Quem me diz que essa malfadada Revolução dos Franceses terá reflexo no Brasil? Está deixando claro que ele era dessa época. Ele estava desencarnado provavelmente há cerca de 300 anos. Mas era tão embrutecido, estava esse tempo todo em sofrimento. E sequer tinha a compreensão que estava desencarnado. Eu tive a menor noção disso, né? A loucura de um povo não pode alastrar-se por toda a terra. Ele estava, na verdade, bramindo, reclamando contra a Revolução Francesa, do Iluminismo, contra a tirania dos nobres, contra a tirania do clero, que aconteceu a Revolução Francesa em 1789, né? Época do Iluminismo, de transformação, da perda de poder do rei Luís XVI, aquela história toda que a gente já sabe da Revolução Francesa. Do poder dos nobres, que as pessoas passavam fome, etc, etc, etc.
poder do clero, tudo ajudava a colocar o povo, a sofredor em xeque. Muito bem. Aí ele continuou esbravejando. Os privilégios dos nobres são invioláveis, disse ele. Ele se achando ainda que estava encarnado e que era nobre. Tem uma versão de Fidalgo. Os privilégios dos nobres são invioláveis, ninguém tira, segundo ele. Esse privilégio vem dos reis, que são indiscutivelmente escolhidos por Deus. Imagina a visão que tinha essas criaturas da época. Espoliavam o povo, os reis se achavam deuses, né? Eles achavam que foram indicados para exercer aquela função de domínio do povo por Deus, imagina. Uns se achavam reis, alguns Césares, alguns dos imperadores romanos se titulavam reis, deuses, né? Ele disse que esse privilégio era Deus, quem escolhia os reis era Deus, imagina aí que coisa, né? Defensores, defenderemos o nosso privilégio, defenderemos, como se ele já fosse encarnado, que fosse ele fidalgo, né? Defenderemos o nosso privilégio, exterminando, matando a propaganda, exterminando a propaganda dos rebeldes e regicida. Regicida significa alguém que mata um regente, um rei, uma rainha e tal. Ele estava certamente se reportando àqueles que mataram, executaram na guilhotina Luís XVI, lá na Revolução Francesa. E ele estava, na verdade, em que exterminaremos a propaganda e os rebeldes, mataremos os rebeldes, o rei regicida. Quer dizer, essa loucura do luminismo, que pregava liberdade, fraternidade, a Revolução Francesa, então, sei lá, não pode chegar, isso é um absurdo se questionar o dedo da classe nobre, papapá, 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 né? Muito bem. E prometendo matar aqueles que de repente atacaram a Luís XVI por aí vai. Olha só que absurdo. Venderei meus escravos, venderei como se estivesse vivo ainda para poder vender coisa com nenhuma. Ele não tinha entendido, ele está morto. Venderei meus escravos alfabetizados. Por quê? Porque os escravos alfabetizados tinham condições de ler os panfletos, a propaganda da Revolução Francesa e podia tomar alguma atitude, né? Venderei meus escravos alfabetizados, nada de panfletos e comentários da rebelião, sim, e rebelião da Revolução Francesa. Eu recebi que as informações da Revolução Francesa chegassem ao Brasil e pudesse ter repercussão sobre os escravos, podiam se rebelar também. Vou vender todos, como se tivesse vivo, né? Como produzir sem um chicote no lombo? Ele estava justificando que fora efetivamente um dono de muitos escravos, um grande produtor de terra, provavelmente, com escravos, e a lei dele era do chicote no lombo, para poder, na verdade, essas criaturas produzir conforme a autoridade dele, sem titubear, se é justo ou injusto, se achavam no direito de. Como produzir um chicote no lombo? Porque andava com o chicote da mão, se achava o dono de escravo que chicoteava, que maltratava os escravos. Cativos são cativos, quer dizer, escravo é escravo, não é gente, né? Senhores são senhores, os nobres têm direito de fazer o que quiser, o escravo é só mercadoria, posso vender, comprar, fazer, acontecer, matar, tá tudo certo, na visão equivocada dele. Cativos são cativos, senhores são senhores, e todos os fujões, olha que absurdo, imagina o que uma criatura dessa não fez, e todos os fujões e criminosos conhecerão o peso de meus braços. Ele está dizendo, o escravo que fugisse dele ia ser chibateado, e era assim que ele agia, ele achava vivo, achava do mesmo jeito, ele achava que estava vivo e continuar a bater nos escravos, tarará, tarará, como ele fazia antes, né? Muito bem. Matarei, olha só que nível de criatura que era essa figura. Por isso que não é à toa que essa criatura estava desencarnada, sei que talvez de uns 300 anos, e até então estava em sofrimento esse tempo todo, pelo nível de brutalidade que ele tem. Mas só que é filho de Deus também, né? E um dia vai despertar para a luz. E esse espírito nobre o trouxe para se assistir, certamente que encontra nele algum traço de começo de renovação espiritual, né? Matarei sem piedade, disse ele. 5 troncos, imagina. Um tronco que açoitava os escravos, ele tinha muitos, 5 troncos para bater e fazer acontecer com muita gente. 5 troncos de suplício, disse ele. 5 troncos. Eis aquilo que necessito para refazer a nossa tranquilidade. Se esse pessoal está querendo se libertar, porque tem a Revolução Francesa, eu boto tudo no tronco. Bato, faço, aconteça, mato quem eu quiser. Instante ele muda de ideia. Essa é a ideia, né? Como está dizendo. 5 troncos, né? Eis aquilo que necessito para refazer nossa tranquilidade. Você pensa, pessoal mudar de ideia. Assim, aí Aulus, o instrutor de André Luiz e Hilário, começa a explicar quem era essa criatura que vinha bradando grosserias, brutalidade, etc. Foi um fazendeiro desumano, pela prática, né?
Começou a explicar a Aulus. Desumano. Esclareceu Aulus, amigo. Isso era o perfil da criatura, um fazendeiro desumano que fez e aconteceu, matou e aconteceu. Desencarnou nos últimos dias do século XVIII, ou seja, 1790, 1700 por aí. Os últimos dias, portanto, ele estava há cerca de 300 anos, no mínimo, desencarnado, provavelmente. Mas ainda conserva a mente estagnada na concha do próprio egoísmo. Ele continua sendo a mesma criatura, achando que ainda estava vivo, achando que não era dono de escravo, achando que podia fazer acontecer. 300 anos encarnado em sofrimento. Não foi tocado ainda tanto, porque ainda se achava no direito de matar, de açoitar, de fazer, de acontecer, né? E chama-se as fixações, gente, as cristalizações. O mal que a gente faz está lá guardado. Para ser retirado isso lá da cabeça, precisa fazer uma grande transformação. Esse mal que a gente fez, as nossas culpas que estão lá postas, que você não consegue tirar da cabeça, o mal que você fez, tem repercussão direta no nosso perispírito. Nós vimos em Libório, lá, a história do braço seco dele, nós vimos lá no capítulo passado. É a mesma ideia, que as fixações ficam. O mal que você fez está lá, patente, ele não conseguiu tirar. Se desligar daquele mal que ele fez há 300 anos atrás, continua no mesmo pensamento lá. Está tudo lá posto ainda, né? As fixações. A história do porão, que fala do cérebro triuno, no porão, os arquivos, está tudo nos escaninhos guardado lá para se renovar e se transformar no decurso do tempo, né? Nada disse Aula, nada percebe. Não, ele não percebeu nem sequer que morreu. Não, não entendeu que 300 anos se passaram, que a Revolução Francesa ficou lá para trás, que morreu. Nada percebe, por enquanto, senão os quadros anteriores. Para ele, tudo é presente. E 300 anos atrás, ele está lá, ele está vivendo aqui na cabecinha dele ainda anteriores, criado por ele mesmo, sim, os crimes que cometeu, os açoites, as brutalidades, está lá, está muito presente na cabeça dele, né? É, é, constando de escravo, sim, criava ele mesmo, constando de escravo, que era a vida dele, de escravo, de dinheiro, pensava em dinheiro, e lucros da antiga propriedade rural, em que enterrou o pensamento, que está até hoje enterrado lá esse pensamento, não mudou nada. Convertendo-se hoje, presentemente, naquele momento que ia ser atendido, em vampiro, olha que coisa grave, vampiro inconsciente, de almas reencarnadas que foram queridas no Brasil colonial. Olha que coisa interessante. Porque o vampiro inconsciente, nós mostramos que a diferença entre o obsessor comum, que tem ódio de alguém, e o vampiro, normalmente o vampiro, ele vampiriza alguém porque gosta das mesmas coisas que aquela criatura gosta, porque às vezes tem amor. Nós vimos o caso de Libório. Ele amava a Sara, mas estava vampirizando ela. Não tinha nem noção disso. Estava prejudicando ela, mas estava prejudicando. Então, ele continuava, imagine, vampirizando inconsciente, né? As almas reencarnadas, que estão vivas hoje, e que foram queridos no Brasil colonial. Ele foi lá no Brasil colonial, no final de 1789, estão encarnado agora, ele tá vampirizando essas criaturas, porque gosta da companhia deles e suga as energias dessas criaturas, pode causar inclusive a morte, o processo de vampirização, enfraquece, a pessoa adoece. Nós vimos ali o caso, inclusive, lá no Libertação, o caso de Saldanha, do filho, que foi que a esposa se suicidou e a mãe morreu e passaram a vampirizar ele. Amavam profundamente, faziam inconscientemente, não desejavam mal àquela criatura, é diferente do processo obsessivo comum, né? Agora, você imagina o sofrimento dessas criaturas profundamente trevosa como essa, vampirizando. E na hora que ele está vampirizando, ligado aqui o perispírito, colado, a pessoa vampirizada sofre todas as angústias daquela criatura, sofredora como ele era. Sente todas as dores, sente as emanações, as energias deletérias dessa criatura e as angústias mentais. Passa para a mente da criatura sendo vampirizada. Imagina aí o drama, o mal que essas criaturas estavam sofrendo em função de ter a companhia dessas criaturas infelizes, que chamavam, amavam e tinham, que era, na verdade, traído por essas criaturas, né? Ele era traído por essas criaturas. Muito bem. Muito bem. Com todo o respeito que devemos à fraternidade, disse ele, podemos dizer que ele nada mais fora que desapiedado algoz dos infortunados cativos, ou seja, escravos, que lhe caíam sob o guante de ferro. O guante é uma espécie de uma mão de ferro, uma luva de ferro, né? E aí é importante a gente entender isso. Se estas criaturas, dizia André Luiz, que toda vítima de hoje já foi algoz no passado, né? Se ele hoje está sofrendo o processo de obsessão grave de uma infinidade de escravos que ele matou, fez e aconteceu,
Porque, na verdade, ele tinha dívida com aquelas criaturas. Então, a gente precisa ter compreensão e até ter respeito muito com as criaturas obsessoras, porque são sofredores demais. E, normalmente diz André Luiz que o obsessor, às vezes, é mais sofredor do que o próprio obsidiado. E há uma razão de existir, porque, na verdade, essas criaturas que estão sendo obsidiadas hoje foram vítimas de ontem. Eles foram agressores da vida do obsessor de hoje. Então, não é à toa, as coisas acontecem. E só são obsessores porque existe brecha mental que, na verdade, possibilita. Qual? As culpas, os remorsos dessa criatura que está lá na mente dele, os crimes que ele cometeu, é uma forma de atrair as entidades que possam colocar sua tomada e obsidiar pelo ódio que tem dessas criaturas infelizes, né? Aí a gente podia imaginar assim, mas quantos obsessores uma criatura dessa fez? Tem, porque ele matou, ninguém sabe nem quantos. Ele vai explicar mais na frente aqui. Quantos, na verdade, escravos foram mortos pela chibata, pelo tronco, pelos crimes horrendos que ele cometeu. André Luiz tem uma didática muito apropriada, que eu sou fã de André Luiz por essas questões, por várias questões, mas especialmente essa. Vê só, lá no livro, no capítulo 7 do livro Libertação, que é uma obra fantástica, ele narra exatamente de uma senhora que estava sendo vítima de ovoides, uma situação muito dramática, de obsessão gravíssima, que ele mostrou, e essa senhora fora uma das donas de escravos, lá também no Brasil colonial, naquela época, né? E ela casou com um proprietário de terra que já tinha tido um relacionamento com escravo antigamente, antes do casamento dela, que teve dois filhos dele. E a mulher depois casa com ele, descobre, e essa mulher persegue, vende a pobre da mãe da escrava que teve relacionamento com o marido dela antes dela se casar com ele. Os dois filhos dele, filho dele legítimo, na verdade, que ela inventa que eles roubaram sem ter roubado, e essas criaturas apanharam muito, e o pai não fez nada. Andavam com a argola de ferro no pescoço, terminaram adoecendo e morrendo. Ficaram com tanto ódio dessa mulher que fez tudo por eles, que era um ovó, estava obsidiando elas num processo gravíssimo de obsessão, de subjugação. Está lá no capítulo 7 de Libertação. André ele não narra de novo isso. Ele não traz as informações de quantos eram, quais os casos de cada. Não, porque ele já falou isso lá atrás. Isso é uma didática muito interessante. Apenas passa por cima sem mostrar esse processo dramático de quantos essa criatura. Mas mostrava que o processo de sofrimento dele era grande, porque ele estava há 300 anos, num processo de obsessão gravíssimo, e até o óbito despertado, é porque a situação era muito dramática. Ele deve ter uma infinidade de obsessores que vieram cobrar conta dele do mal que ele fez no passado, né? Muito bem. Detentor de vastíssimo continua a aula explicando a situação daquela criatura, para entender por que a situação era tão dramática dele. Detentor de vastíssimo latifúndio, era um grande latifundiário, uma grande propriedade rural, possuía consigo larga legião de seguidores, muitos escravos naquela época, muitos, que ele conhecia de perto a tirania e a perversidade. Era tirano, era perverso, não tinha solidariedade e fraternidade. Era tirano e perverso, não tinha perdão com eles, né? Não tinha. Por isso que ele está na situação dramática há cerca de 300 anos, cego, inclusive. Muito bem. Valendo-se da pausa espontânea, fitei o rosto de Zé Luiz, do triste recém-chegado, da entidade infeliz, com mais atenção. Até então, essa criatura não tinha sido incorporada. Então, nós estamos mostrando quem era. A André Luiz ficou assustado com a situação dele, todo mundo ficou assustado, e a aula estava explicando quem era ele, para depois haver a incorporação. O rosto triste do triste recém-chegado, que com mais atenção, reconhecendo que seus olhos, olha a história dos olhos, embora móveis, quanto a de um felino, estavam vidrados, mortos. Ele não conseguia enxergar absolutamente nada, estava cego em espírito. Deixa claro, gente, que, na verdade, os dramas e as contusões e os que vêm que está registrado no perispírito é fruto de um grande mal que você fez no passado. Isso está lá, está tudo lá, essas informações estão prefixadas, são fixações da cabeça da pessoa, estão lá postas. Que isso reverbera, tem repercussão no perispírito dele, complexo de culpa, etc, 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 certo? E apostar, apontar, melhor dizendo, para aquelas obras inexpressivas, como fosse o olho de vidro, que nada enxergava, né? Como fosse um felino, que brilhava não enxergava, né? Quando Aulus, adivinhando o impulso, captou o pensamento dele, acrescentou: ele odiava os trabalhadores que fugiam. Ou seja, aqueles escravos que fugiam, ele odiava. O que é que fazia? Fugiu às garras e, quando conseguiu arrebatá-los ao quilombo, conseguiu recapturá-los, os escravos fugiu, no quilombo, não somente algemava nos troncos de martírio, para açoitar até morrer em alguns casos. Não, mas queimava-lhe os olhos. Imagina o nível de brutalidade de uma criatura dessa. Não só
algemava e açoitava até a morte, mas queimava os olhos. Olha que coisa brutal, né? Por isso explica-se porque ele está cego hoje, né? Porque o complexo de culpa fica, tá lá as fixações, né? As cristalizações, e aí reflete no próprio olho do perispírito dele, né? Reduzindo a cegueira, todos, para escarnecimento, ou seja, para mostrar com a sua crueldade, para que ninguém mais tentasse fazer algo parecido. Não, todo o tronco, açoite, tarará, ainda cega os olhos, para ninguém desencorajar todo mundo, mostrar, através da sua conduta brutal, mas encorajar qualquer ato junto aos outros, né? As senzalas. Alguns raros, disse André de Alves, alguns dos raros quilombolas que resistiu à morte, porque ele queimava os olhos, açoitava até a morte, e que como era brutal, né? Eram sentenciados. Se o cara escapasse depois de tanta surra e cego, o que, que fazia ele? Depois de cegos, as mandíbulas dos cães do Brasil. Jogava para os cães terminar de matar a criatura açoitada e cego. Era um nível de brutalidade, de crueldade sem fim, né? De cuja sanha não conseguiu escapar. A maioria não conseguia escapar de jeito nenhum. Da sua, da cegueira e das mandíbulas, das mordidas dos cães selvagens que ele jogava em cima das criaturas sofredoras, ensanguentadas e cegas. Não era brincadeira. Com semelhante sistema de repressão, instalou o terror em derredor de seus passos, granjeando então fama e riqueza. Ficou rico e tal. Mas ele achava que nunca ia morrer, né? As pessoas são assim. Ele acha que ainda está vivo ainda. Contudo, diz Aulus, veio a jornada inevitável do túmulo, todos nós passaremos por ela. E nessa nova fase, não encontrou senão desafetos. Quem? A turma está lá do outro lado esperando ele para acertar as contas, né? Aqueles que foram mortos, que foram açoitados, que foram cegos, que foram assassinados pelos cachorros, jogar os cachorros em cima dele, enfim. Muito bem. Dos afetos. E se levantarem as entidades sofredoras junto dele na feição de temíveis perseguidores, que aí André Luiz volta a dizer, nem narra quantos, nem narra quantos, mas certamente eram muitos, pela conduta reiterada que Aula está aqui dizendo. Muitas vítimas de alma branda lhe haviam desculpado as ofensas. Sim, às vezes nós temos espíritos mais nobres que têm a capacidade de perdoar, mas certamente a mente culpada dele, que é o tribunal mais inclemente de todas, não perdoa. Isso vem, essa reprimenda da mente, a conta chega, não tem jeito. Além da conta mente culpada dele e do remorso, certamente há uma gama imensa de entidades mais sofredoras e que, sem capacidade de perdão, vieram buscar, vieram a cobrar a conta, né? Então, os perseguidores eram muitos, certamente, pela quantidade de vítimas que dá a entender que há, né? Muito bem. Não perdão espontâneo, e converteram-se em vingadores do passado e ali encurralarem o espírito em aflitivo pavor. Certamente ele passou 300 anos vendo essas cenas, 300 anos sendo sugado, 300 anos sendo, de todas as maneiras, sendo sofrido, sendo torturado por essas entidades infelizes nesse tempo todo, né? Que ele estava desencarnado, né? Não é pouco, não é pouco. Mas como todo filho de Deus, um dia, aí a assistência de Deus nunca falta, um dia a gente vai devagarinho se renovar e se transformar. Ele ainda estava num processo muito difícil, mas certamente o benfeitor que o trouxe achava que existia alguma nesga de possibilidade dele encontrar alguma possibilidade de arrependimento. Emaranhado nas teias da usura, você só pensa no lucro, pensa, né? Ele, o lucro é fio. A usura, e fazendo do ouro o único poder de que acreditava, não acreditava em Deus, nem coisa nenhuma, o negócio dele é o poder do ouro, de ter dinheiro, de ter riqueza, não importa para isso que você ia fazer, se ia arrancar os olhos de um, se ia matar tanto, se não importa. O único poder que ele acreditava era o dinheiro. Nem de leve se sentiu transportado de um mundo, de um modo de vida para outro. Ele, até então não tinha sequer entendido que tinha morrido. Então, ele achava que continuava vivo. Vivia com chicote ainda, ameaçando fazer acontecer. Através da morte. Cresce, ele ainda crê, ele acha que hoje está num cárcere de treva. Ele acha que está aprisionado, e está em espírito, certamente nas regiões infelizes, por essas entidades, mas ele acha que está vivo, está sendo preso por essas criaturas. Cresce num cárcere de trevas, numa prisão, atormentado pelos escravos, prisioneiro das próprias vítimas dele, né? Ele acha que está vivo, preso, ele não entende até agora que morreu, ele acha que está, durante esse tempo todo,
sendo maltratado por essa entidade infeliz pelo ódio que destilava em relação à conduta dele. Vive assim, entre a desesperação e o remorso. Vive, porque o espírito não morre, né, gente? Continua a sua jornada, o espírito não morre, o espírito é eterno, né? Entre a desesperação, o desespero imenso, porque o tempo todo as entidades que o maltratam, que o obsidiam, certamente praticam contra ele várias questões de tortura, e o remorso começa a bater. Que ele vê as cenas, as pessoas continuam vendo as cenas do mal que ele fez, não tem como, né? As que tá vendo que eu tô vendo você? Porque você também fez comigo. Essas cenas aparecem na mente dele, na cabeça dele, né? Não tem dúvida. Martirizado pelas reminiscências, pelas lembranças das flagelações que ele vê, tudo passa na cabeça, né? Das flagelações que decretava, e hipnotizado por quem? Pelas entidades infelizes, que têm a capacidade de hipnotizar. Lembra lá, não sei se vocês estão lembrados, lá no livro Libertação, que fala que as entidades infelizes têm a capacidade de hipnotizar outros, para mostrar os erros que ele cometeu, os graves erros, mostrando todas as cenas que ele fizeram no passado. Hipnotizar, mostrar, olha, tá vendo o que você fez aqui comigo? Tá vendo o que você fez aqui com fulano e tal? Hipnotizar significa isso, mostrando as cenas o tempo todo dos males que ele cometeu, pelos algozes de agora, que são seus vingadores hoje, dos quais no pretérito foram o verdugo. Ele, essa criatura, ele foi o verdugo daquelas criaturas todas. O maltratou, fez, espoliou, matou, cegou, fez e aconteceu. Vê-se reduzido à extrema cegueira. Cegueira porque, na verdade, ele cegou tantos que o seu perispírito, isso está fixado lá. Essa imagem, o perispírito consegue amoldar tudo isso, né? Por se, é, por se lhe desequilibrar no corpo perispiritual, as faculdades de visão, como fruto do seu remorso do passado, do mal que ele fez, ele também sente, como o braço lá de Libório que secou, daquela história de que ele agrediu o pai, tal, tal, tal. Vocês já viram isso? É o efeito, né? É o efeito desse processo todo, que vai demorar no curso do tempo para se transformar e ele voltar a ter essa faculdade de ver, só muita transformação, muita renovação, para transformar o seu perispírito, certamente depois de muitas encarnações, que ele vai purgar esse mal, etc, etc, etc. A gente já viu outras explicações sobre isso, né? Enquanto se nos alongava o entendimento, que é entendimento, gente, o infeliz foi situado dentro de Dona Celina, junto a Dona Celina. Até então ele não estava incorporado a Dona Celina. Dona Celina era médio, que a gente viu lá atrás, nos capítulos 2, 3, era médium mais especializada, mais equilibrada, com mais serviço prestado, com mais grandeza espiritual da casa. Dos médios todos, ela era o espírito mais evoluído, digamos assim, dos médios, né? Foi colocado junto à Dona Celina para ser incorporado no perispírito dela. A medida de trazer a escolha da Dona Celina impressionou-me de Sandé Luiz, desfavoravelmente. Mas logo Dona Celina, o melhor instrumento da casa, sendo o médium mais experiente, a mulher mais sublime, com grande serviço prestado, logo ela quem deveria escolher, acolher o indesejável comunicante, disse André Luiz, pensando André Luiz. Reparei, diz André Luiz, a auréola sublime dela, contrastando com a vestimenta pestilencial, pútrida daquela criatura, do forasteiro. E deixei-me avassalar por inconhecível temor. Mas como assim? Essa criatura infeliz vai incorporar no corpo dessa mulher nobre, dessa mulher extraordinária? Como assim? Por que ela? Ele ficou temeroso que pudesse acontecer alguma coisa a ela. Olha que coisa interessante, né? É claro que provavelmente André Luiz tinha esse conhecimento, mas essa pergunta e essa constatação é importante, porque lembra que ele está colhendo material para escrever esse livro, gente, para nos mostrar essas curiosidades todas. Que certamente a gente tinha essas perguntas. Se ele tinha, por que a gente não tem essas perguntas também, né? Seu Irã Providência não seria o mesmo que entregar uma harpa, ser um instrumento nobre, singelo, assim, que poderia se deteriorar, né? Delicada às patas de uma fera, uma harpa que uma fera pudesse pisar em cima, um elefante, seja o que, uma vaca, ia quebrar tudo? Perguntou ele. Fez uma figura de comparação, né? Figura de linguagem. Aulus, porém, deu-se pressa a explicar. Acalme-se, meu amigo, disse ele, André Luiz. O amigo dementado penetrou o templo com a supervisão. Olha que coisa interessante. Ele não veio aqui, na verdade, ele não entrou aqui sem estar, digamos assim, supervisionado, sem estar equilibrado. Ele está aqui sobre o comando, ele está aqui, mas ele está supervisionado, ele está sob a segurança, sobre a guarda tem uma supervisão aqui. E nada ele pode fazer, porque essa supervisão não deixará. É isso que quer dizer. Então, ele penetrou aqui o tempo com a supervisão,
Primeiro ele veio com o espírito venerando, que veio trazendo ele, e o consentimento dos mentores da casa. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? Ele veio aqui, mas tem alguém protegendo a casa, e mais, os mentores só consentiram a vinda dele porque, na verdade, sabe que é a oportunidade de ajudá-lo. Essa é a caridade pura, né? Primeira coisa que é importante, você está no planejamento da casa. Quando fosse dita a possibilidade, quando foi feito o contato com a entidade veneranda, de quem podia trazer, e certamente essa entidade veneranda o trouxe, talvez, atendendo um pedido, provavelmente, das entidades encarnadas que são vampirizadas por ele, é muito possível, né? Que é preciso entender isso. Na hora que a gente atende um verdugo, uma criatura dessa que obsidia ou vampiriza alguém, a gente está assistindo a ele, mas também está assistindo as entidades sofredoras. Ele não diz aqui, mas disse lá atrás, no capítulo 5 e 6, certo? Tem um atendimento múltiplo, não é só da entidade infeliz. Na hora que assiste essa criatura, ele é retirado e encaminhado a um hospital espiritual para possível encarnação vindoura, a gente também está assistindo por via tabela as criaturas que sofriam a obsessão dele ou a vampirização dele, etc, etc, etc. Então, ele foi trazido aqui, muito provavelmente, por essa entidade, ou porque é muito amigo dele, tem laços com ele, ou com as criaturas que estão sendo obsidiadas. É uma possibilidade. E ele veio atendendo a uma programação, foi acertado com a equipe espiritual da casa, ele está vindo aqui, uma supervisão, ele está sendo guiado, mas está uma proteção da casa, ele não pode fazer mal aqui a ninguém. Então, a aula explicou isso para ele ficar tranquilo com relação a isso, né? Quanto aos fluidos que ele emana, pestilenciais, mal cheirosos, etc. Quanto aos fluidos de natureza deletéria, escuras, brutais, estilete de treve, etc, etc, fique tranquilo, André Luiz. Não precisamos temê-los, esses fluidos. Por quê? Disse ele. Esses fluidos recuam instintivamente ante a luz espiritual que os fustiga ou desintegra. Hoje, o que é que ele está dizendo com isso? Esta sala aqui do atendimento, essa sala mediúnica aqui, ela está impregnada de energia sublime, de luz espiritual, que ela desintegra essas entidades, esses fluidos deletérios. Fique tranquilo. Ou seja, aqui ele desintegra. A luz tem a capacidade de desintegrar as sombras. A sombra que não prepondera. Essa sala que é protegida. Há todo um trabalho, lembra que nós falou lá nos capítulos 3 e 4, que, na verdade, todo o trabalho e a corrente de energias que estão entre os médiuns, há toda uma energia que está posta ali a serviço do trabalho da noite, que é, além do trabalho que é feito com a médium, que está assistindo diretamente, aqueles outros também dão assistência. Dão assistência, aquelas energias chegam ali. E toda a energia colocada naquele ambiente da sala mediúnica, não só a energia dos médios, mas também da equipe espiritual. Do Clementino, que é o coordenador da equipe, das entidades da time, estão dando toda a assistência. Aos médicos todos, todo o trabalho que está ali está sob a supervisão. Então, fique tranquilo, fique tranquilo, nada pode fazer aqui de errado. Está tudo controlado. As energias deletérias serão diluídas, desintegradas pela luz espiritual que está aqui dentro. Nem se preocupe. É por isso, disse ele, que cada médium possui ambiente próprio e cada assembleia, uma preparação, né, que quer dizer isso, né, se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa. São as barreiras, as barreiras postas, as barreiras que são colocadas para evitar que a entidade infeliz adentre, né? As barreiras magnéticas, as energias estão capazes de desintegrar energias negativas, enfim, toda aquela sala está protegida, fique tranquilo, né? É feita toda uma preparação. Lembra quando ele mostrou lá atrás nos capítulos até 5, que cada médium recebe uma proteção? Que proteção é essa? Preparando um aparelho mediúnico para receber as entidades que virão naquela noite. E eles, a equipe do lado de lá, já sabe cada médico que vai incorporar quem. Ele está preparado para. Dona Celina foi preparada para receber aquela criatura infeliz na noite de hoje. Já sabia que ele vinha e era ela que ia receber. Ela precisou ter mais o perfil adequado para receber ele. Então, ela foi preparada para. A sala também foi preparada para nada de errado acontecesse. Não existe improviso num lugar como esse, coordenado pelos espíritos iluminados. Não existe. Isso é importante que a gente tenha essa compreensão. Muito bem. Aí depois, a aula continua explicando. Ó. Nuvens infecciosas de energia deletéria, infeliz, etc., da Terra, são diariamente extintas ou combatidas pelas radiações solares, né? Informações fluídicas. Informações fluídicas, como dessa criatura que está aí, inquietantes, a todo momento são aniquiladas e varridas do planeta pelas energias superiores do espírito. E aí eu queria que vocês dessem uma olhada no capítulo 18 dos Mensageiros, que é muito interessante. André Luiz vem
de nosso lar, encaminham um trabalho que é realizado na terra, no Rio de Janeiro. E eles pernoitam num local chamado, num posto de saúde, na região pré-umbral, região difícil, complicada, região intermediária do umbral, né? E estava na Segunda Guerra Mundial. E a guerra exala das criaturas que estão em sofrimento e ódio uma quantidade imensa de energia deletéria e infeliz, imensa. E então, quando André Luiz chega com o Aniceto, que era o coordenador, que era o orientador naquela viagem, o diretor da casa diz: olha, eu fosse vocês, aconselho vocês a dormir hoje aqui, não ir para a Terra hoje, porque há uma tempestade imensa de emanações mentais lá fora, terrível, do ódio coletivário da guerra, do sentimento infeliz, tarará, tarará, tarará. E esse ódio essa nuvem, essas tempestades de emanações mentais tem um caráter deletério imenso e pode trazer sérios danos para André Luiz, por exemplo, que não é um espírito com uma grandeza de N7, por exemplo. Né? Aí ele traz essas informações todas. Olha, e ele diz o papel, nesse próprio capítulo, imenso das entidades venerandas, que tem o papel de primar, de zelar pelas criaturas encarnadas e desencarnadas na Terra. Espíritos têm uma capacidade imensa exatamente de desintegrar essas energias deletérias. Olha, hoje está o trabalho lá, a luta, a turma está lá lutando para melhorar. Deixem para ir amanhã, durmam aqui hoje. Olha que coisa interessante. É exatamente o que está sendo aqui. Todo dia, o próprio Sol, as energias do Sol extinguem muitas nuvens infecciosas na Terra. E é demais. Se não fosse o trabalho dessas entidades, está no capítulo 18, se não fosse o trabalho dessas entidades venerantes, que sofrem muito no trabalho de desintegração, de enfrentamento das energias do mal, seria fatal para os habitantes da Terra, capaz de trazer doenças graves, de trazer graves epidemias, etc, etc, etc. Então, a gente não sabe que boa parte das doenças que surgem por aí afora é fruto desse pensamento coletivo doentio, que traz uma série de doenças que se vê enquanto está surgindo por aí afora. Informação muito interessante, né? Muito bem. Então, ele explica isso aqui. O trabalho dessas entidades é um trabalho extraordinário, e lá no Mensageiro explica isso com muita beleza. Ele não volta a falar isso aqui, porque ele já falou lá. É essa didática maravilhosa que eu admiro demais, né, Luiz? Já explicou lá tudo direitinho, não vai de novo falar sobre esse assunto, tudo de novo. Não, já tem a explicação lá atrás. Tudo bem. Os raios luminosos da mente, disse ele, orientada para o bem, das entidades venerantes, incide sobre as construções do mal, a feição de descargas elétricas, ou seja, aquela sala está protegida. E as entidades que têm essa capacidade de encaminhar essas energias do bem, nem se preocupa, essas cargas elétricas vão exatamente fulminar os fluidos deletérios que estavam sendo externalizados por aquela entidade infeliz. Né? E compreendendo-se, e compreendendo quem mais ajuda, disse ele, é aquele que mais pode, nossa irmã Celina é a companheira ideal para o auxílio essa hora. O senhor André estava com medo de Dona Celina, porque ela é a figura mais extraordinária. Não, não fique tranquila. Ela tem capacidade de luminosidade e avanço espiritual para neutralizar qualquer investida e as energias deletérias dele. Quem mais tem capacidade para receber as entidades mais sofredora e mais infeliz é quem tem mais capacidade de moralidade e elevação. Ela é, então, a pessoa mais adequada, mais indicada para atender essa criatura infeliz de si. Indicando-a, esclareceu. Observemos. Entendeu? Ele fica calmo agora, ela vai incorporar a entidade infeliz. Vamos observar a situação. A média vencilou-se do corpo, se ela desdobrou-se. Não é assim? O desdobramento, você sai do seu corpo e fica ao lado do corpo, como alguém que se entrega a um sono profundo. Por isso que é um sono, é sonambúlico, é uma média sonambúlica. É como se fosse um sono, você se desdobra, como se fosse um sono, desdobra do corpo, né? E conduziu consigo a aura brilhante que a coroava. Claro, porque a aura é uma exteriorização da beleza da mente evoluída. Quanto mais evoluída, mais o brilho que emana mais aura, mais clara. As criaturas de uma alma extraordinária são os espíritos mais evoluídos. Né? Levou, sim, sem dúvida nenhuma, essa brilhante que eu coroava. Clementino, quem é Clementino, gente? Lembra que é o coordenador espiritual do lado de lá? Lembra? Raul Silva é o coordenador, o médio doutrinador, que tem a conexão dos dois. Clementino não teve necessidade de socorrer. Ela fazia tanta praticidade que não havia necessidade de socorrer para desobrar. Não havia. Parecia feita aí aquele gênero de tarefa com desenvoltura, né? Ainda assim, Raul, o coordenador Raul Silva, do grupo, amparou o solícito. Por quê? Ali naquele momento, quem amparou em que sentido? Ela se desdobrou
deixou o corpo dela livre para a entidade infeliz se incorporar. E essa ajuda de Raul Silva para ajudar aquela criatura a incorporar no corpo físico dela, né? A nobre senhora fitou o desesperado visitante com manifesta empatia, simpatia e abraçou-lhe os braços e abriu-lhe os braços. Ela, espírito, estava desdobrada, né? Abriu-lhe os braços, auxiliando o corpo dela. Ela emprestou o corpo dela para isso. A senhoriasse a tomar conta do veículo físico dela. Então, em sombra. Sim, porque ele estava chegando lá, todo ensombriado, né? Qual se for atraído pelo vigoroso ímã que atrai, tem essa capacidade de atrair, o sofredor atirou-se sobre o corpo, adentrou o corpo, né, sobre o organismo físico da média Celina, colando-se a ela instintivamente. A capacidade de atração dela, para um médio de alta capacidade, era muito grande, né? Auxiliado pelo guardião que eu trazia, quem? O médico, o espírito venerando que trazia essa entidade infeliz, né? Auxiliou também no processo, estava ajudando lá com a grandeza espiritual dele, né? Auxiliado pelo guardião que eu trazia, sentou-se com dificuldade, afigurando-se instintivamente ligado ao cérebro da mediúnica. Ele acoplou muito bem o perispírito ao corpo de carne dela. Se Eugênia revelava-se benemérita enfermeira. Quem era Eugênia, gente? Eugênia era médium que incorporou Libório, lembra no capítulo passado? Que ela era uma psicofonia consciente, ela também se desdobrava, mas ela ficava com total consciência do que estava acontecendo. E o tempo todo vigiava, ligando a mente dele, qualquer pensamento dele, ela conseguia ter o controle e podia retomar o corpo a qualquer hora se quisesse. Essa é a diferença da psicofonia consciente. Então, ele está dizendo aqui, ó, se Eugênia revelava-se benemérita enfermeira, por quê? Era como enfermeira, tomando conta de um doente. Deixava ele com uma certa liberdade, acolhendo, mas se achou qualquer coisa errada, não pode fazer isso, tá? Mais ou menos nesse sentido, né? Dona Celina, muito mais evoluída, muito mais elevada, surgia aos nossos olhos de Sandra Luiz, foi abnegada mãezinha, é como uma mãe recebendo um filho nos braços, tão distante daquela criatura grotesca e brutal. Mas o coração era tão grandioso dela que se via como fosse uma mãe. Aquela era uma enfermeira, cuidando, mas essa era como uma mãe. Dava um carinho muito maior, uma ternura imensa, né? Tal a devoção afetiva que com o hóspede, com o hóspede infortunado. Ela tinha muito mais para dar, porque ela era um espírito muito mais evoluído e tinha uma prática imensa, depois de muitos e muitos e muitos anos nessa prática, que ela tinha larga experiência. Muito bem. Dela, de quem? De Dona Celina, partiam fios brilhantes do espírito dela, fios brilhantes, a envolvê-lo inteiramente. Esses fios brilhantes de luz, daquela criatura trevosa, e o recém-chegado, em vista disso, não obstante senhor de si, que ele tinha uma certa liberdade que estava incorporada no corpo dela, demonstrava-se criteriosamente controlado. Por quem? Pelos fios brilhantes emanados do espírito de Dona Celina. Então, ele não tinha, ele estava ali, mais à vontade, mas o tempo todo, pela grandeza espiritual dela, alguém de uma criatura de tanta grandeza, não tem a liberdade de fazer o que quer. Ela estava controlando. Assemelhava-se a um peixe, disse André Luiz, em furiosa reação, entre os estreitos limites de um recipiente, quem vão procurar o dele será. É alguém que se coloca um peixe, está na liberdade, mas se bota ele no armário, no aquário, por exemplo. Ele tenta esbravejar, mas não tem como sair. Era exatamente como ele estava se sentindo no corpo de Dona Célia. Pelos fios brilhantes que ela emanou, tinha um controle total dele, podia fazer o que quisesse, ele não conseguia ter a liberdade de sair, só quando efetivamente a tarefa fosse evoluída. Mas também ele estava recebendo as emanações de amor mandado por ela, que é uma coisa muito importante, o acolhimento, né? Ele projetava espírito feliz, projetava de si estiletes de treva, que é o que ele tinha, é o que tem, né? Ele não tinha luz, sentindo preso, era a defesa dele, estilete de treva para cima, né? Que se fundiu desintegrável na luz com que Dona Celina, a alma, o rodeava delicado. Todas as energias de treva que mandavam, a luz de Dona Celina neutralizava, desintegrava aquela luz, aquelas energias trevosas, né, que ele emanava, certo? Tentava gritar impropérios, dizer palavrões, mas não conseguia. Ele era impelido pela presença do espírito grandioso de Dona Celina. A médium era um instrumento passivo no exterior, né? Ela estava um pouco afastada. Entretanto, nas profundezas do ser dela, do espírito dela, mostrava-se as qualidades morais positivas
que ele era uma conquista inalienável, conquista do espírito, que ninguém tira, né? Se conquista um patamar de luz, nada lhe tira. É aquele recurso que dizia Jesus, que a traça não come, ferro não corrói. Ninguém lhe tira, é patrimônio seu, né? Impedindo ele, a entidade feliz, aquele irmão, de qualquer manifestação menos digna. A presença dela e os fios luminosos da energia dela neutralizavam qualquer atitude infeliz, de grito, de dizer palavrões e coisa do gênero, né? Aí disse eu sou José Maria, eu sou José Maria. Aí o orgulho, né? Alguém disse, eu sou fulano de tal. Sabe com quem está falando? Mais ou menos assim, né? As pessoas assim. Eu sou Zé Maria, chamava o visitante, irritadíssimo, enfileirando outros nomes. Eu sou Zé Maria, da família da Tapa, papapá. Sabe com quem está falando? Fidalgo, não sei de onde. Com a evidente intuito de lançar importância sobre a sua origem, como se lá no mundo espiritual isso tivesse a menor importância. Lá, nada disso vale. Lá nós somos quem somos. Lá não existe parentesco, nem coisa nenhuma, né? Lá não será perguntado apenas o que foi feito, as oportunidades que foram dadas, né? Filhos, amigos, enfim, a família, a sua profissão, só isso. Lá não tem religião, é mais dizer que é de uma religião que tem cargo A, B ou C, isso lá não vale de absolutamente nada, nada. Lá não tem menor valor, né? Mas ele, se quer acreditar que tem morrido de noção, imagine essa compreensão. Queria mostrar que era importante para tentar impressionar, né? Amontoava reclamações, deitava reprimendas e revoltava-se exasperado. Contudo, percebi de Sander Luiz que não usava palavras semelhantes às que proferia Júnior de Norte. Quando ele chegou trazendo palavrões, fazendo e acontecendo, lá ele não conseguia, porque a podação da energia de dona Celina não permitia que ele fizesse isso. Estava lá esbravejando, tal, quando estivesse de treva, tal, que era podado, mas palavrões ela não permitia pela energia positiva dela. Ele estava sendo controlado por ela, né? Achava-se como manietado, preso, né? Vencido, embora prosseguisse rude e áspero. Rude e áspero quando ninguém se transforma, né? O fato de está não. Ele quando um rude e áspero, mas estava controlado, estava preso, seguro, né? Controlado. Parecia tão completamente implantado na organização fisiológica de Dona Célia, tão espontâneo e tão natural que só pitei de Sander Luiz as perguntas que me vieram na cabeça. A mediunidade, ele perguntou a aula, a mediunidade falante em Célia era diversa? Diversa de quem? Da de Dona Eugênia? Lembrando que Dona Eugênia tinha psicofonia consciente, que ela se desdobrava, mas ficava ligado cérebro a cérebro ali ficando ali do lado dela, né? E ela se havia desligado, e se ela havia desligado da veste carnal durante o trabalho, ela tinha se desdobrado também, né? Porque a primeira Eugênia, que incorporou Libório, né? A primeira, se mantivera preocupada, qual a enfermeira inquieta, cuidando do doente, desequilibrado, etc., mas com a preocupação dele, uma hora ou outra, tomar uma atitude, ela estava ali o tempo do controle da mente dele. Né? Enquanto que a segunda, Dona Celina, né? parecia devotada tutora do irmão dementado, como fosse sua mãe, né? Seguindo-a com os cuidados de mãe. Porque uma delas, a expectação, o receio, a preocupação, o tempo todo ligada lá, a vigilância, né? Atormentada, preocupada com o que podia acontecer. E a outra serena de confiança, serena de confiança. Certamente é o estágio espiritual de cada um também. Isso conta muito, né? Quanto mais evoluído, quanto mais experiência, e Dona Celina tem uma experiência larga demais, uma grandeza espiritual extraordinária, que tinha muita tranquilidade ao fazer o que ela sempre fazia. A outra estava nessa fase de aprendizado ainda, né? E as mediunidades eram distintas também, né? Desculpando-nos a condição de aprendiz, Aulus, o instrutor, passou a esclarecer. Olha, enquanto olha que informação interessante, Aulus começou a esclarecer o que estava acontecendo a André Luiz e a Hilário, que eram os dois que estavam lá, carregados de pegar informações sobre o livro, né? Ele começou a orientar, enquanto Clementino, quem é Clementino, gente? Clementino é o coordenador da equipe espiritual do lado de lá, e Raul Silva, que era o doutrinador, né? Do lado de cá, é uma sintonia deles muito importante, amparavam o comunicante através de orações e frases renovadoras de incentivo ao bem. Aqui, André Luiz não vai repetir o que foi feito lá no capítulo passado, por quê? Porque ela mostra o trabalho do doutrinador doutrinando o espírito que está incorporado, conversando com ele, explicando com tanto amor, mesmo o camarada grotesco que ele,
com sua energia boa, com a fala mansa, fazendo preces, fez orações por ele, tal, até tocar a alma dele. Esse é o papel do doutrinador importante. Doutrinar é ensinar, é orientar, é aconselhar com muito amor. E foi exatamente o que Raul fez lá com o Libório, que está fazendo agora também. E recebendo o tempo todo as informações de quem? De Clementino, está lá botando na mentinha dele, ele passasse as palavras certas. Por quê? Porque Clementino conhecia profundamente a ficha dessa criatura infeliz. Conhecia toda a ficha, sabia tudo dele. Então, as palavras certas para tocar a alma daquela criatura. Então, Raul recebia todas essas informações. A gente precisa entender isso. O doutrinador não está falando só da boca para fora, ele está tá falando que está sendo intuído pelo coordenador do lado de lá, que conhece todo o perfil daquela criatura. Tudo, tudo. Colocando as palavras certas para tocar o coração daquela criatura infeliz. Então, enquanto eles continuavam doutrinando, conversando, fazendo orações e preces, pedindo ajuda dos benfeitores espirituais em favor daquela criatura sofredora, Paulo estava explicando a diferença entre as duas médias. É isso que quero dizer. Né? Muito bem. Celina, disse ele, a médium que está agora incorporando a entidade sofredora aqui, explicou bondoso, é sonâmbula perfeita, perfeita, com experiência larga, com a grandeza da alma imensa. A psicofonia, no caso dela, o que é a psicofonia? Da passividade, é o espírito que está incorporado, e falar, através da boca dela, através dos órgãos sensoriais dela, né, de ver com os olhos dela, etc, etc. A psicofonia, em seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede. Não há ligação cérebro a cérebro, não. Que ocupa, ao contrário da outra, que é o controle do cérebro o tempo todo, das palavras, do que dizer que é um controle direto, a vigilância, o tempo todo ali em cima. Não. A espontaneidade dela, de Dona Célia, uma experiente elevada dela, é tamanha na cessão de seus recursos às entidades, na cessão de seus recursos que ela tem para a grandeza espiritual às entidades necessitadas de socorro e carinho, que não tem qualquer dificuldade em desligar-se. Então, ela faz com naturalidade, como se fosse a coisa mais banal do mundo. Ela se desdobra com a maior facilidade do mundo, né? De maneira automática no campo sensório dela, a sensibilidade da voz, tarará, tarará, né? Perdendo provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral. Não tem contato cérebro a cérebro, não tem. Ao contrário da outra lá, né? Sua posição medianímica é de extrema passividade. Ela tem uma possibilidade imensa de desdobrar e do espírito incorporar no corpo dela, né? Muito bem. Por isso mesmo, revela-se o comunicante mais seguro de si, com as possibilidades de se expressar incorporado no corpo dela, na exteriorização de sua personalidade, dizer quem era, tarará. Isso, porém, não indica que a nossa irmã, no caso da Dona Celina, né, nossa irmã, deve estar ausente ou irresponsável. Não, ela tinha um controle, a grandeza moral dela, o próprio espírito dela irradiava essas energias todas, e havia um controle natural, toda a presença dela, que mandava os fios, que estava falando daqui a pouco de luz, etc. Né? Junto ao corpo que lhe pertence, dela, eu estava usando temporariamente, age na condição de mãe generosa, que acolhe com amor, né? Auxiliando o sofredor, por ela se exprime qual se for frágil, protegido e sua bondade. Está recebendo com grande carinho e amor aquela criatura que chega digno de caridade e de amor e tal, recebe com todo carinho e amor, né? Mas pela grandeza espiritual tem todo o controle. Atraiu a si, disse Aulus, Dona Celina, né? Exercendo um sacrifício voluntário, sim. É um sacrifício de amor, de renúncia, de amor imenso, né? Voluntário. Que ele é doce ao coração fraterno, fazer o bem, gente. Fazer o bem alimenta as almas nobres. A alma nobre se alimenta do bem que faz. Isso é fácil de entender. A felicidade está em fazer o bem, não obstante vai ser muito sacrifício a alma menos feliz, aquele que tem a grandeza da alma, que tem um patamar de compreensão, uma beleza, uma grandiosidade no coração. Tem só em André Luiz, isso lá, que fala, por exemplo, que o governador de nosso lar nunca tirava férias, está há cento e tantos anos, porque ele se alimentava do bem que fazia, não se cansava nem nada, ele se alimentava do espírito dele, o bem que ele fazia, reverberava e alimentava, inclusive, ele próprio. Está disso lá no livro Nosso Lar, quem quiser ler, só ir lá buscar. Muito bem. Então, exercendo um sacrifício voluntário, que é doce seu coração fraterno. E o Zé Maria, entidade comunicante, desvairado e desditoso, imensamente inferior a ela, né?
não lhe pode resistir, não. A recepção dela é irresistível pela grandeza dela, é um imã imenso a recepcionar. Ele não pode resistir dentro da grandeza dela, né? Por causa da superioridade imensa dela, né? Lembro, claro, guardar todas as proporções, naturalmente. No livro há 2000 anos, o cérebro encontra de pulgos lentos, sabendo de Emmanuel, o senador romano, Jesus amado de Nazaré. Ele queria, diante de Jesus, queria fazer um monte de coisas, mas diante do magnetismo de Jesus foi tão extraordinário que ele caiu aos prantos de joelho, não conseguia dizer absolutamente nada. É mais ou menos assim, guardadas as proporções naturalmente. Permanece assim agressivo, tanto quanto é, ninguém muda só pelo fato de estar ali incorporado ao médio, mas vê-se controlado pela presença extraordinária do espírito de Dona Celina em seus menores expressões, porque a mente superior subordina naquele, na, na que se lhe situa a retaguarda dos domínios do espírito. A presença dela é o suficiente para tolir qualquer posição de agressividade de parte dele. É por essa razão que ele, o José Maria, é, experimenta com rigor o domínio afetuoso, amorável, dona Celina, da missionária, que lhe dispensa amparo assistencial amoroso, como fosse sua mãe, impelindo a obedecer-lhe, ele não tem liberdade de fazer o que quer, obedecer-lhe, recebe-lhe as energias mentais que restringem, que o obrigam a sustentar-se em respeitosa atitude, não obstante revoltado, como se encontra. A presença do espírito nobre dela inibe qualquer atitude infeliz, como qualquer pensamento que tinha o senador romano lá diante de Jesus. Caiu aos prantos, não conseguia sequer falar, engasgado e as lágrimas descendo, como está narrado no livro há 2000 anos, certo? O poder do magnetismo das entidades sublimes. Né? Muito bem. Diante da pausa que se fazia natural, reparamos que Silva, o doutrinador, conseguiu franco progresso na doutrinação. E aí ele não vai de novo, é o que eu estou dizendo. Que se ele explicou toda a doutrinação lá no capítulo anterior em Libório, não foi repetir a mesma coisa, não repete. Só disse que o trabalho foi feito e conseguiu tocar o coração dele com assistência de Clementina, etc, etc, etc. Bem. O ex-tirano rural começava a assimilar alguns restos de luz. E ele só foi trazido à reunião porque a entidade veneranda e a programação para trazê-lo viu que tinha alguma possibilidade de alguns aspectos, certamente, da conversa de Raul Silva, o Clementino, de tocar o coração dele para ele despertar, entender que, na verdade, ele já tinha desencarnado, como o Libório não sabia também, etc., que chegava a hora de se renovar e se transformar. Né? O ex-tirano, Regis de Luz. Hilário, contudo, provocou a continuidade da lição. E as perguntas que ele tinha feito, por que a diferença de uma e da outra? Muito bem. Embora seja preciosa auxiliar, dona Celina, como vemos, não se lembrará, dona Celina, das palavras que o visitante pronuncia no seu intermédio? Perguntou Hilário. Disse então, se quiser, poderá até recordá-las, com algum esforço. Mas na situação que se reconhece, não vê qualquer vantagem na retenção dos apontamentos que houve. Não, o objetivo é ajudar e só. Para que reter algumas informações? Até porque, se precisar dessas informações, a equipe toda mediúnica que está posta ali, a equipe guardará, ela não tem necessidade. Ela é o instrumento da assistência. Se precisar, né? Mas alguém vai se carregar dessas apontamentos. Ela não precisa, está dizendo isso, né? Indubitavelmente, ponderou meu colega Hilário, né? Observamos singular diferença entre as duas médias que caíram em transe. Tenho a ideia de que, na psicofonia consciente, que era o caso lá de Eugênio, exercia um controle mais direto sobre o cérebro, sobre o ósseo, Libório, que se lhe utilizava os recursos. Ao passo de Dona Celina, embora vigiando ao companheiro que se comunica, deixa-o mais à vontade, mais livre, sim, mas com controle dos fios das energias da presença do espírito nobre dela. Caso não fosse Dona Celina. Outra pergunta de Hilário. Caso fosse Dona Celina, trabalhadora hábil, avançada, elevada, com larga experiência, capaz de intervir a tempo, caso não fosse o caso dela, em qualquer circunstância menos agradável, não seria preferir a faculdade de Dona Eugênia? Sim. Qual é a pergunta dele? Bom, se ela não fosse a pessoa, o espírito, a médium experiente, grande que era, grandiosa, não seria melhor ouvir a outra que tinha um controle direto sobre a mente do outro, do comunicante? A pergunta foi isso. Ele concordou. Vou explicar por quê.
O sonambulismo puro, que é o caso da Dona Celina, quando em mãos desavisadas, quando, na verdade, o médium não tem experiência o suficiente, não tem experiência, não tem grandeza da alma, pode produzir belos fenômenos, mas é menos útil na construção espiritual do bem. E aí eu faço um convite a você, dar uma olhada no capítulo 3 desse mesmo livro, na página 28, que ele fala o caso do Antônio Carlos, que tem, é sonâmbulo, mas ele não tem maturidade, ainda precisa de outros estudos. Por isso, há um caso de preocupação quando é utilizado ele como médium, porque a equipe tem que ter um controle muito grande, que ele pode, inclusive, desequilibrar. Não tem um controle da entidade que vai se comunicar através dele, né? E é interessante mostrar esse contraponto. Como ele disse lá de Antônio Carlos, essa situação, mostra o caso dela aqui, muito mais experiente, muito mais grandeza da alma. Né? A psicofonia inconsciente, que é o caso do sonambúlico, que não tem consciência, daqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa, que não tem capacidade de se defender, porque não tem grandeza da alma, não tem experiência, etc., pode levar até a possessão, disse ele, sempre nociva, e que por isso apenas se evidencia integral essa possessão nos obsessos dos obsessores, as pessoas obsidiadas, que se renderam às forças vampirizantes. As pessoas são vampirizadas e tem uma situação como essa, um desequilíbrio, pode sofrer, inclusive, possessão, né? O médium. Hilário refletiu um momento e tornou-se a considerar. Mas aqui vemos uma médium fora do vaso físico, que é o caso de Dona Celina. Né? Ela está desdobrada, etc. Dominando mentalmente a entidade que lhe é inferior. Sim, mas se fosse o contrário? A pergunta de Hilário é essa. Mas se ele fosse uma entidade superior a ela? A pergunta é essa. Se tivesse aqui uma entidade intelectualmente superior, tomando conta mentalmente da médium, senhoreando mentalmente da médium. Nesse caso, redarguiu o paciente, interlocutor. Celina seria naturalmente controlada. Ou seja, se ela fosse inferior a ele, se fosse inferior, ele teria capacidade de controlá-la. Né? Se o comunicante fosse, outra pergunta de Hilário, se o comunicante fosse uma entidade comunicante, incorporasse, nessa hipótese, uma inteligência degenerada e perversa, a fiscalização correria por conta dos mentores da casa. É o caso de Antônio Carlos, está explicando. Ou seja, numa situação como essa, tem o controle da casa. Lembra que tem a equipe espiritual lá? Lembra que tem, na verdade, o coordenador espiritual? Tem toda uma equipe lá controlando, etc, etc. Num caso desse, jamais a equipe espiritual permitiria que alguém se comunicasse numa situação dessa, que pudesse, inclusive, subjugar a médium. Não, jamais isso aconteceria num local onde a mediunidade é praticada com controle, a mediunidade com Jesus. Aí você está explicando isso, né? E se tratando de um mensageiro mais elevado, patrimônio de conhecimento e virtude? E se, na verdade, incorporar nela uma entidade mais veneranda, mais elevada do que a própria média? A pergunta é essa. A média, a passivacia, você deixar de incorporar com maior alegria e tal, com satisfação, porquanto lhe aproveitaria as vantagens da presença da entidade veneranda, tal como o rio se beneficia com as chuvas que caem do alto, claro. As entidades mais elevadas só trazem bênçãos, ensinamentos, elevação, equilíbrio, harmonia, paz, amor, etc, etc. Mas as perguntas são interessantes para a gente entender. Nós estamos lendo e os próprios médicos que virão lerem esse livro. O instrutor ia continuar, mas Clementino, o coordenador da equipe espiritual do lado de lá, solicitou-nos um concurso para a remoção de Maria José, de José Maria. Solicitou o concurso de quem? De aula, né, que estavam explicando essas coisas para André Luiz e Hilário, né? Para a remoção de José Maria, que é algo renovado. Por que foi algo renovado? Porque, na verdade, a equipe de doutrinação, Raul Silva e Clementino, tocaram a alma dele, ele conseguiu compreender que estava desencarnado, de alguma sorte, a questão dos seus erros e a possibilidade de ser socorrido. Algo renovado principiava a aceitar o serviço da prece. Foi feita uma prece para desligá-la, etc., chegando mesmo a atingir a felicidade de chorar. A felicidade é importante, porque na hora que você chora, você começa a cair a ficha, o remorso, né? A culpa. Esse é o grande processo de renovação, está em você admitir sua culpa, é o grande processo. Então, a felicidade de chorar é nesse aspecto. E antes sequer ele imaginar que está desencarnado, se achava o dono da verdade. E agora não. Você está desencarnado, amigo. Você fez isso e aquilo outro. Você começa, o choro já é caiu a ficha, digamos assim, no popular. Então a gente viu aqui que esse capítulo é diferente do anterior, que não tem uma narração mínima do sofredor, falando da sua situação. Né? A doutrinação não é dito os termos da doutrinação. Os obsessores, ninguém diz quem são obsessores e quantos são. Não, não sou vai dizer isso. Porque isso já foi dito lá nos anteriores, em outras obras, libertação, mesmo no capítulo passado. Então, a gente viu que André Luiz economiza essas questões, que esse ensinamento já foi posto. Então, é uma didática muito sofisticada.
porque, na verdade, encadeia o conhecimento e o raciocínio. É uma obra de profunda beleza literária, de conhecimentos riquíssimos, mas também de uma concatenação dos assuntos para a gente ir incorporando esses conhecimentos. Né? Nosso orientador, no caso Alves, passou a contribuir na assistência do visitante, ou seja, no desligamento dele. Né? Que foi novamente entregue ao amigo paternal, aquele que veio conduzindo, que veio trazendo, né? Que o trazia, a fim de internar em organização socorro de distância. Ou seja, normalmente é assim que acontece. Quando as entidades sofredoras de profunda ignorância são assistidas e são tocadas pelo coração, eles são encaminhados a um hospital espiritual visando a reencarnação futura, e certamente essa criatura, Zé Maria, pelos graves erros que cometeu, muitas outras encarnações serão necessárias para eles, né, conseguir quitar a sua dívida com esse monte de irmãos que cometeu no passado. Então, meus amados irmãos, são essas considerações desse capítulo importante, Psicofonia Sonambúlica. Queria, então, agradecer demais a presença de vocês. Se tiver alguma pergunta, eu estaria aqui para responder, se possível for. Se não, queria agradecer demais a presença de vocês e convidá-los a estarmos juntos de novo na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Fique com Deus, uma semana de muita paz e luz a todos.